para entrevistar Joãozinho 30 no Roda Viva. Esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas. Maria Cristina Duarte, diretora da revista Máxima. Ouney Cruz, crítico de arte. J.B. Medeiros, repórter do jornal Folha de São Paulo. Paulo Vieira Lima, jornalista. Sérgio Pinto de Almeida, editor da revista Guia Itália 90. Oswaldinho Faustino, jornalista da revista Visão. E Maria Amélia Rocha, repórter do programa Metrópolis da TV Cultura. Maranhense de São Luís, Joãozinho 30 é uma figura discutida. No carnaval passado, a Beija-Flor quebrou uma regra e preferiu desfilar a miséria, a pobreza e o lixo. E o Cristo, que ia à frente, vestido de mendigo, foi rejeitado pela igreja. E aí teve que sair coberto por um manto negro, o que foi pior para a igreja e melhor para a escola. Esse confronto com o que está estabelecido, Joãozinho começou faz tempo, lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Aos poucos, usando o mutirão, foi limpando as ruas, as praças e criando no povo a necessidade do bonito. Um trabalho político mesmo, ou que deveria ser dos políticos. No final do ano passado, montou aqui em São Paulo a sua versão de Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas incluía vídeos, computação, pintura, luz, performances e happenings. E mostrou um artista plástico dos mais completos e complexos. Boa noite, Joãozinho. Boa noite. Boa noite Você a todos. é o autor daquela famosa frase que quem gosta de miséria é intelectual. O povo gosta de luxo e de riqueza. Agora, no ano passado, você desfilou a miséria, a pobreza, o lixo. Mudou o povo? Mudou você? Mudaram os intelectuais? Mudou o carnaval? Não mudou nada, porque esse enredo foi para confirmar exatamente uma denúncia até, através dessa denúncia se reclamando esse desnível, esse desequilíbrio de uma parte tantas riquezas nesse país e de outra tanta miséria. O povo continua gostando do luxo, o luxo a que eu me referi, que era o luxo da beleza, o luxo da emoção, o luxo da participação. Muitos não entenderam dessa maneira e por isso há muitos equívocos. Você acha que o Collor é um equívoco? Porque achamos que pensaram que era esse luxo? Sim, se você imagina que o povo gosta apenas do luxo superficial de riquezas de joias, não. Aí me parece um equívoco. É para mim um equívoco. E eu nunca me referi a esse tipo de riqueza. Foi mais fácil você montar esse enredo do ano passado com a pobreza, a miséria? Ou não, foi bem mais difícil. Foi bem mais difícil porque o universo do mendigo é muito mais amplo do que todos nós desconhecemos. As roupas de cada um dos mendigos, ele foi pesquisado. Porque quando você se refere ao mendigo, se pensa sempre que ele não tem nada. Ao contrário, o mendigo, ele é farto. O mundo é dele. Tudo que tem nas ruas e nas grandes cidades é dele. Ele se aposta daquilo tudo e ele começa a vestir, a botar por cima. Nós vimos mendigos com 3 calças, uma por cima da outra. Depois das calças, ele coloca shorts, cuecas. Ele vai se vestindo, paletós. Quando ele não tem mais como carregar em si, ele faz um carrinho de 4 rodas e ali ele põe a mulher não, a mulher vai sempre empurrando também, o filho, o gato, o cachorro e tudo que ele encontra. E é fantástico, porque de repente ele perde aquilo tudo, porque cai uma chuva, ou então roubam, ou ele mesmo joga fora, e você começa a descobrir um universo fantástico de liberdade. O mendigo, ele é pleno, ele se aposta de todas as coisas, ele é dono do mundo e ao mesmo tempo ele não liga para nada. De repente ele joga tudo aquilo fora porque ele sabe que na esquina ele vai encontrar mais coisas. Maria Amélia tem uma pergunta, por favor. João, é verdade que houve uma seríssima disputa entre as socialites para participar exatamente da ala dos mendigos? Exatamente. É uma atração. Isso aí Freud tem que explicar, porque a atração que as pessoas de alto nível tiveram pelos mendigos foi incrível, a ponto de rasgarem as suas roupas e se sentirem muito bem como mendigos. Seria uma autopunição? Uma vez você disse que o negro não gostava de sair de escravo na Beija-Flor, no tempo que estava na Beija-Flor, porque ele era escravo o ano inteiro, então ele queria sair no carnaval de Luís XV, entendeu? Com plumas e paetês, ele queria sair chique. No caso aí, por exemplo, eu notei que nessa alegoria do ano passado existiam mais globais e socialites do que propriamente, digamos assim, o pessoal da escola, entendeu? Desfilando.
Mendigo de verdade tinha poucos, só tinha chiques lá. Eu queria saber como é que é o processo disso. As pessoas se recusaram aí? Como é que foi esse tipo de... Não, as pessoas não se recusaram. Nós utilizamos para representar os mendigos mais grupos. Porque hoje está acontecendo na escola de samba o seguinte: as alas têm seus presidentes. E esses presidentes hoje, eles ganham muito dinheiro com esse trabalho, porque eles se encarregam da compra das fazendas, se encarregam de receber o dinheiro dessas fantasias. E hoje já tem até agência de turismo fazendo pacote. Aplicam e ganham muito dinheiro. Tem muito presidente de ala que hoje quase que não trabalha. Ele vive em função da fantasia, da produção do carnaval. Como tem agências que hoje estão fazendo pacotes, trazendo já o turista com direito ao camarote, assistir ao desfile, com direito a uma fantasia, porque na hora antes da escola desfilar ele desce, troca de roupa, e por incrível que pareça, ele tem direito até a uma mulata. Você não consegue impedir isso na Beija-Flor? É a nossa grande luta. É o que a Beija-Flor vai surpreender esse ano, quando nós entramos com grupos. Estamos substituindo os grupos as alas pelos grupos, porque as alas têm um presidente. Porque a diretoria, o próprio carnavalesco, não teria como aprontar 5.000 fantasias. Então, isso desde o começo, por tradição, as alas, quem se encarrega da roupa dessas alas é exatamente o presidente. Só que ele tornou isso um grande comércio, prejudicando e talvez levando até a decadência o desfile das escolas de samba. Eu cheguei o ano passado em Londres e de repente fui descobrir, e ele falando como se fosse uma grande coisa, o filho de um Lord Spencer, um dos homens mais ricos da Inglaterra, desfilava na Beija-Flor. Eles pensaram que aquilo fosse me comover até, achei fantástico, mas eu foi muito chateado daquilo. O filho do Lord Spencer ele tem que estar no camarote, não no meio da Beija-Flor, tirando o espaço de alguém. Agora, você sabe que os preços das fantasias são muito caros, com esse monstro da inflação, fica impossível do povão mesmo desfilar. E agora, por você isso... Você disse que a Beija-Flor ia surpreender esse ano? Ia surpreender porque, conversando com o Anísio, com a diretoria, nós fizemos um trabalho muito bonito esse ano na Beija-Flor. Fizemos muitos grupos, até mesmo criando uma guerra com os presidentes das alas, que estão entendendo agora. Nós fizemos muitos grupos para permitir que o povão, a classe Z, o pessoal que não tem dinheiro mesmo, que possa sair. E vai surpreender porque hoje as escolas de samba são todas de brancos. Brancos que eu digo de alta sociedade, a gente que não é do samba. Não que o branco não tenha direito a sambar. Eu tenho uma garotinha lá, filha de portugueses, que é uma passista extraordinária. Quando eu estou dizendo branco, é toda essa invasão de alta sociedade, de estrangeiros, que não tem nada a ver com o samba. Que querem desfilar por um diletantismo, até por uma vaidade e até para ter uma experiência. É ótimo, mas não num momento tão sério como é esse o desfile das escolas de samba. Seria o pessoal que vive só os 3 dias do carnaval e não os outros 362 como o resto da população. Exatamente. E chegam sem saber o samba, chegam sem saber a evolução e acontece como o jogador do futebol, que ele é maravilhoso às vezes lá fora, mas quando entra no Maracanã, em vez de deslumbrar, ele fica deslumbrado. O Onei tem uma pergunta, por favor, Joãozinho, depois o Oswaldinho. Joãozinho, eu quero falar de sexo com você, porque a gente, Que queira ou não, liberado ou não, o sexo é o assunto do carnaval. Antes, eu quero dizer que eu acho que é um privilégio estar diante de você. E eu agradeço à TV Cultura, sem demagogia, eu sou jornalista, de estar aqui. Privilégio porque eu tenho 50 anos de idade, sou crítico de arte há 25 anos, e tirando o professor Bardi, que é italiano de La Spezia e tem 90 anos, eu não conheço outra pessoa que tenha uma imaginação tão fértil quanto a tua. E você, na exposição do Alice no Brasil das Maravilhas, provou que é multifacetado, é escultor, pintor, desenhista e tudo aquilo, TV. Eu sou brasileiro, né? E é brasileiro, com essa vantagem. Com todo o respeito que eu tenho pelo professor Bardi, seus 90 anos, você é brasileiro nato, ele naturalizado. Você, um ano atrás, quase isso, março de 89, disse, alto e bom som, que o seu tema seria, depois da miséria, a nudez. E anunciou que tudo giraria em torno de todo mundo nasceu nu.
Eu achei isso maravilhoso, porque você disse com muita antecedência. Depois, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro entrou na dança e começou a agir de maneira muito à la Playboy, como é a mentalidade do brasileiro. Agora faço um outro parênteses grande, para lembrar que no início da era cristã, em 79, né, na época da destruição de Pompeia, uma casa para ser respeitada, uma casa de família, tinha que ter o órgão sexual masculino na fachada, para ser considerada de respeito pelos outros e pela comunidade, né? Isso eu vi, está nos livros da História da Arte, fotografei lá nos anos 70. E os franceses chamavam isso de porte-bonheur, né? Um negócio que traz felicidade. Depois, muito tempo depois, no Renascimento, Michelangelo teve a ousadia de fazer Jesus Cristo nu, como ele foi crucificado. Em 1990, o Joãozinho queria botar todo mundo nu, mulheres deslumbrantes e homens bonitos também. Mas o país da Playboy não permitiu, ou não está permitindo isso. Eu queria que você dissesse por quê. É preconceito, o homem é menor que mulher? O que tem por trás disso? Acho que nós temos uma carga milenar, a carga de toda essa civilização cristã, que caiu muito pesado em cima deste Brasil. Uma carga trazida desde o descobrimento e que encontrou aqui um país em formação, um desafio, porque todas as grandes civilizações, elas tiveram milênios para se formar, para se sedimentarem. O Brasil não. Nós já tivemos uma época muito dinâmica de comunicações, de grandes navegações, onde sentimos a presença de várias ideias, de um conhecimento muito grande, muitas notícias, e tudo isso nos deixa muito vazios, no sentido de que nós não temos uma sedimentação. Até brincando, se diz que a descoberta do Brasil foi por acaso, que a independência foi num grito, e toda a nossa história é muito fajuta. Toda a história do Brasil é muito... nos chega de uma maneira muito frágil. Então a Igreja Católica teve sempre, através do poder temporal e do poder espiritual, uma base, um massacre muito grande, uma carga que até hoje nós carregamos. E que você acha que a Liga está influenciada pela Igreja, então? Não é pela Igreja diretamente, é pela carga da memória, Igreja. Todos nós. Todos nós. Karma coletivo do país. É o karma coletivo do país. O Brasil inteiro ainda carrega essa cruz que a Igreja Católica nos colocou dos pecados. Os 10 mandamentos, que todos começam com a palavra não, da proibição. O que hoje a Liga faz é aquilo que está nos livros santos. Mas você vai conseguir pelo botar... outro lado, não faz o papel contrário, quase como se você estivesse expurgando esses nossos pecados? Quer dizer, você desveste o Cristo, você anuncia que vai sair nu, quase que como também um pecador que fala: ô igreja, olha para mim, né? Joga a luz em cima de mim aqui, que eu estou falando, estou passando esse recado, né? Eu quero falar desse meu pecado, eu também quero purgar. Eu gostaria de fazer muitos enredos onde nós pudéssemos purgarmos tantos preconceitos, tantas bobagens que nós carregamos em cima de todos nós e que nos deixa sem nenhuma visão de civilização, de uma nova civilização. Nós estamos carregando o peso de passados e mais passados. Nós continuamos colonizados de todas as maneiras. Quando eu vejo, daqui a 9 anos, esse país ou o mundo entrar no 3º milênio, isso é que para muitos é uma fantasia, para mim é uma grande realidade física, inclusive. Joãozinho, as mulheres e os homens seus vão nus para o sambódromo ou não, nesse caso? Na verdade, eu não vou fazer muito o trabalho sobre o nu humano. O enredo da Beija-Flor, ele põe a nu outras situações. E se eu contasse rapidamente aqui o que é o enredo, vocês iriam entender melhor. O enredo da Beija-Flor começa no caos, no princípio da vida na face da Terra. Quando havia a turbulência dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Quando as coisas se equilibram, surgem as imensas florestas
e os terríveis animais, aquelas anomalias da vida. Uma experiência que foi aniquilada porque aqueles monstros eram vorazes, eles engoliam todas as florestas, aquelas imensas florestas, e possivelmente desapareceram por se engolirem uns aos outros. E todos foram sedimentados. Os milhões de anos se passaram e toda essa primeira fase da Terra, chamadas eras primárias, se transformaram em petróleo. Em seguida surge o homem na face da Terra. E o homem nasceu nu, todo mundo nasceu nu, no sentido do despojado, do puro, do primitivo. Mas este homem começa a sua evolução e, como diz a letra do samba, ele, trepado no cangote dos 7 monstros dos pecados capitais, ele galopa, criando civilizações. E nesse galopar, o homem descobre um gigante chamado Brasil. E aí começa uma primeira sacanagem. Eu gosto muito dessa palavra, acho que ela é ótima, né? Ela começa uma sacanagem com esse gigante chamado Brasil. Já começa a cortar o pau do gigante. O pau Brasil. E o homem chega aos dias atuais. E esse homem moderno, ele derruba as florestas naturais e cria novas selvas de pedras. Ele cria monstros de ferro e aço, monstros que voam, seus detritos são bombas que destroem, como também ele transporta no tempo de paz. Esses monstros estão em cima da terra, são grandes lagartas, como numa cidade como São Paulo, né? Se você passar na frente dessa lagarta, ela te devora, e enquanto ela está poluindo. Debaixo da terra tem animais, esses monstros, em cima do mar, embaixo do mar, enfim. São monstros que hoje não estão engolindo somente florestas, eles estão devorando o próprio planeta. Todos esses monstros, e tem os monstros invisíveis, aqueles que estão por trás de tudo, esses monstros hoje não estão engolindo somente florestas, estão engolindo o planeta no momento que estão se destruindo a camada de ozônio da Terra, no momento em que o processo estufa pode, e já está em grande discussão, o degelo dos polos, e toda essa poluição do mundo, não somente em formas físicas, mas também em termos de turbulência mental e até espiritual. A nudez, então, está no início e no fim? Então, repara bem, aí tem um gancho, Ney. O gancho é o seguinte: o que alimenta esses monstros atuais? O que conturba a vida atual? É exatamente esses monstros serem alimentados pela essência do caos inicial, o petróleo. Aqueles animais, ou aquelas primeiras eras que eram o caos, hoje alimentam os novos monstros. É como se houvesse uma reciclagem de monstros. E hoje se discute muito de que o grande maléfico, o grande monstro do nosso século foi exatamente o petróleo. O petróleo que criou guerras, que não deixou que o mundo se desenvolvesse para um aspecto cultural, de filosofia. Nós ficamos cercados e devorados pelos 7 monstros dos pecados capitais. A luxúria, a inveja, enfim, todas as mazelas humanas, que pesaram muito sobre o Brasil, que estão pesando. Esses monstros engoliram a identidade daquele gigante que rimava varonil com belezas mil, que era o Brasil Esperança, Brasil de terra de samba e pandeiro, esse país kit de Carmen Miranda, tudo isso foi engolido. E aí vem o segundo gancho do enredo. A única coisa que restou da alegria desse gigante foi o carnaval, a escola de samba. E quem defendeu até hoje este carnaval, essa brincadeira? Exatamente 25 bichinhos que sobraram, aqueles que a natureza preservou no momento que destruiu os monstros. Esses pequenos animais chegaram até os nossos dias e, ajudados por aqueles senhores que nós chamamos corretores zoológicos, esses pequenos bichos estão defendendo a única imagem positiva do Brasil, que é o nosso carnaval, que é a nossa alegria. Bom, só para terminar aqui, desse painel de monstros que destroem e pequenos animais
que ajudam, que conservam, surge uma mensagem. A mensagem da Bíblia que diz: olhai os lírios dos campos, que não tecem nem fiam, e, no entanto, nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, jamais se vestiu como um deles. É a mensagem de voltar a ver as coisas simples. Só que para nós, o lírio mais importante que deve ser visto, os lírios dos campos, são as crianças. E o enredo da Beija-Flor termina com uma revoada de crianças numa espaçonave, para não dizerem que nós somos contra a tecnologia. Eu nunca acerto dizer essa palavra. Joãozinho, o Oswaldinho tem uma pergunta para você e para completar a roda o Paulo em seguida. A minha pergunta, depois desse enredo fascinante que você nos contou, a minha pergunta é anterior à pergunta do Oney, quando você ainda dizia da criação dos grupos, que esses grupos estão sendo montados para defender a escola da infiltração dos ETs do samba. Então, eu estou curioso de saber o funcionamento desses grupos, como é que eles conseguem, como é que dá para fazer isso, porque provavelmente as outras escolas todas, né, poderiam usar esse instrumento. Eu gostaria que você contasse um pouco como é que é. Seria ótimo que as outras escolas fizessem a mesma coisa, porque hoje a grande preocupação de todo mundo é essa decadência das escolas de samba pela infiltração. Tanto que aqui em São Paulo tem gente que está me odiando, porque estavam acostumados a ir para o carnaval lá do Rio, e eu estou implorando que fique aqui. Só que não é só de São Paulo, é do Brasil inteiro. A alta sociedade do Brasil inteiro hoje quer desfilar nas escolas de samba. E o filho do Lord Spencer. Depois do Lord Spencer, né? Só que nós não estamos permitindo e pedindo que as pessoas compreendam que não tem espaço para botar todo mundo. Eu já contei aqui, não sei, aqui em São Paulo, que logo que terminou o carnaval, veio um japonês, um senhor japonês muito sério, pedindo que eu colocasse na Beija-Flor um grupo de 150 japoneses que viriam do Japão, que moram lá. Que eu iria lá, que ensaiaria com eles e que eles sairiam na Beija-Flor. Imediatamente eu disse que não. Mas, de repente, ele estava tão apaixonado pela escola de samba que eu pensei, mas por que também o japonês não pode sambar? Porque seria tão lindo que o mundo inteiro sambasse. Isso é fantástico, isso. Eu que tenho viajado pelo mundo inteiro, sei o quanto o mundo gosta do samba. Eu pensei e disse para ele, olha, eu vou fazer uma coisa. Vamos organizar uma escola de samba internacional, porque aí fazemos grupos de japoneses, de todos os que querem sair, os italianos adoram, e vou falar na Rio Tour para se fazer com essa escola de samba internacional a abertura do carnaval. Fantástico isso. Ele disse, não. De internacional não, só de japonês. Eu digo, mas aí o senhor vai ter que mandar buscar também japoneses para empurrar os carros alegóricos, porque não vai ficar bem, né? Japonês sambando e brasileiro empurrando o carro alegórico. Ele virou e disse assim para mim, não, mas é eletrônica, pode? Eu já pensei na Beija-Flor, digo, pode, claro que pode. Mas acho que eu fui contar essa história, ficou meio assustado, não apareceu mais. Foi bom. Mas é realmente uma situação dramática e nós estamos fazendo esses grupos da seguinte maneira. Com o pessoal de Nilópolis, eles pagam uma pequena taxa dividida em vários meses e é muito bom porque eles participam também na confecção das roupas. E aí se estabelece aquilo que antigamente era a vida própria de uma escola, que era a participação da comunidade. Isso nós conseguimos em parte e vamos levar a toda a escola. Eu espero daqui o ano que vem ou daqui a 2 anos estar só com a comunidade. Porque aí sim você tem prazer de estar fazendo um trabalho autêntico. É terrível você chegar na avenida e ver pessoas bonitas de todos os estados, mas que te dizem que nem sabem qual é o enredo. Aí não passa nada e é uma decisão que nós tomamos. Joãozinho, o Paulo Vieira Lima, por favor, tem uma pergunta para você. Bem, o Joãozinho praticamente respondeu o que eu iria perguntar, mas é sempre bom reforçar, porque há uma preocupação, você tem colocado aí toda uma preocupação sociológica de inserir novamente, e a gente acha até que nunca o brasileiro realmente existiu como ser. Na verdade, nós estamos em busca de sermos uma nação ainda. Somos um país, há alguns que dizem que somos um acampamento.
Para que a gente chegue a uma nação, é necessário costurar, alinhavar todas essas questões culturais que formam o nosso acampamento aqui. Eu queria saber de você se ainda não está muito tímida essa sua ação, que é positiva e pioneira, no sentido de transformar as escolas em centro de cultura e de pensamento, para que a gente não tenha apenas o Joãozinho 30 discutido pelo Colégio de Psicanalistas, mas que também seja discutido pelas associações de amigos de bairros e por todas as outras associações do povo, para que eles sintam a força que têm e possam não só servir de coadjuvante nesta festa. Você, quando veio para São Paulo fazer um trabalho aqui no Peruche, tem a impressão que tinha essa preocupação. Eu pergunto a você, em que ponto está isso e em que medida e até quando é possível avançar no sentido de garantir a cidadania plena a partir do lazer? Você tocou no ponto mais importante do meu trabalho. Eu não estou mais preocupado, eu estou ocupado em colocar a escola de samba na sua dimensão. Eu acredito de uma maneira muito lúcida, total, que neste vazio do nosso país, onde o povo só tem televisão para assistir passivamente, criando até aquela situação terrível, né? De repente está vendo figuras lindíssimas que a televisão projeta, né? Galãs, a mulher olha para o marido, ele já está em fim de festa, né? É o mesmo caso com a mulher. Isso parece que é brincadeira, mas cria problemas sociais muito grandes que a gente assiste lá na Baixada. Eu estou muito empenhado e estou reclamando a ausência, a falta de sensibilidade, de participação de muita gente, de muito artista, de muito intelectual, de muita gente que devia estar acompanhando esse trabalho das escolas de samba e que ainda continuam vendo a escola de samba apenas como um oba-oba. O ano retrasado, quando eu fiz aquele enredo do Egito à Liberdade, eu estive lá no Barracão da Beija-Flor, grupos de negros americanos, grupos do Egito, porque eu lancei um tema que comprovava, porque isso estava baseado em livros publicados pela Unesco, a história da África, onde estava comprovado que a civilização egípcia, que Hollywood se encarregou de mostrar com todo aquele glamour da Elizabeth Taylor, e onde nunca ninguém cogitou de que ela fosse realmente uma civilização negra. Através desses estudos da Unesco, nós lançamos um enredo no ano da libertação dos negros do Brasil, tratando desse assunto, que é de uma beleza muito grande, porque de repente nós vamos encontrar aqui na nossa presença negra todos os princípios, todos os fundamentos de uma civilização egípcia. E é por esse caminho que se forma a identidade de um país. É no encontro dessas suas raízes. Nós acreditamos que as nossas coisas só começam do descobrimento. Não. Quando eu lancei aquele enredo As Minas do Rei Salomão, me botaram numa berlinda de que eu estava criando um espetáculo de Hollywood, estava adulterando as raízes, quando eu disse, olha, as raízes que nós temos que prestar atenção, é a raiz da mandioca, do aipim, que essas são fundamentais. Porque raízes nós temos muitas outras. Esse enredo das Minas do Rei Salomão é fundamentado numa pesquisa feita no interior do Amazonas, da presença dos fenícios no Brasil. Está convencendo as pessoas a não irem para o Carnaval do Rio. O que é que você está ensinando para o pessoal de São Paulo? O que as escolas de São Paulo precisam saber para a gente ficar aqui e não ir para lá? Quando eu fui convidado pelo presidente do Peruche, o Valtinho, de colaborar na escola de samba, eu disse, só irei se houver um trabalho de comunidade, se houver um trabalho principalmente com as crianças, porque eu não posso admitir que se faça uma quadra, que se tenha um espaço vazio, inclusive, durante o dia, e que não se aproveite essa força, essa energia que tem dentro de uma escola de samba, tanta emoção, tanta beleza, tanta criatividade, que isso não seja aproveitado além do dia do carnaval, do oba-oba do carnaval. Isso é alta cultura, são altas pesquisas. E aproveitar até a quadra, na quadra da Beija-Flor, que hoje, através desse trabalho, a Nilópolis está completamente transmudada, é outro astral, as pessoas sentem prazer de dizer que moram em Nilópolis, por quê? Acabamos com as lixeiras, levamos o povo a fazer mutirão nas ruas, e sobretudo a ter uma consciência
do trabalho dessa escola, que não acaba, como parece para muita gente, que acaba no último dia de carnaval. Lá se continua o outro trabalho, tanto que levamos a Orquestra do Teatro Municipal, já em Nilópolis. Estamos providenciando a ida de artes, de pinturas. Temos pessoas que saíram de lá, hoje estão fazendo exposições. Eu tenho no Barracão da Beija-Flor cenógrafos e pintores, aderecistas. Quer dizer, é um movimento muito sério que se pode fazer a partir da escola de samba. Você reclamou, Joãozinho, da falta de interesse de intelectuais e de outras pessoas por esse trabalho. Que tipo de resistência você tem encontrado? Você tem procurado essas pessoas e elas reagem de que maneira? Não, eu não tenho procurado. Eu acho que essas pessoas deviam procurar um trabalho que tenha uma força de povo. Embora hoje acuse de haver muita deturpação, não há muita deturpação. No sentido de, pelo menos o trabalho que eu procuro fazer. Se eu estou procurando voltar a essas raízes, me voltando para o povo, um dos garotos, por exemplo, que há 10 anos atrás, há 13 anos, quando eu cheguei em Nilópolis, eu encontrei aquele bando de pivetinhos da Baixada Fluminense, imagina. É uma coisa terrível, melhor, quem não vive lá não pode imaginar. Quem não vive no morro não sabe o que é isto. É outro planeta, é outra vida. Eu encontrei lá em Nilópolis aqueles grupos de pivetes, tudo já assaltando as pessoas e roubando o supermercado, enfim, já marginais completos. Eu então procurei fazer um trabalho com eles e vim descobrir uma coisa muito séria. O mundo do crime é fascinante. Roubar requer, principalmente de uma criança, 1000 artimanhas, uma inteligência muito perspicaz. Ele tem que saber qual é a mulher que é descuidada, qual é a bolsa que está aberta. E quando eles fazem os grupinhos deles, eles têm um entendimento que é muito mais intuitivo. Nenhum deles diz, você faz assim. Não, eles intuem o que tem que fazer. Isso desenvolve, essas crianças, desenvolve a inteligência delas de uma maneira incrível. São crianças altamente criativas, altamente sensíveis, altamente energéticas. E por isso se tornam tão terríveis, a ponto de matarem 30, 40 pessoas sem nenhuma perturbação, porque a vida deles é aquilo é natural, eles já nasceram naquilo. Ora, eu percebi que era muito difícil tirar essa criança desse mundo tão fantástico, para retirar elas, levar para o educandário, ou levar para esses... Para ser bem, isso ainda revolta muito a elas e elas ficam piores do que são. Então eu entendi que para tirar essa criança desse mundo fascinante do crime, era preciso substituir ou dar a essas crianças um outro mundo fascinante. E foi o que nós começamos a fazer. Demos a essas crianças de rua, nós demos a bateria, cercamos elas de todo carinho dentro da quadra, para elas dançarem, para participarem daquele trabalho que antes elas eram escorraçadas. Sai daí, menino, não deixavam os pivetinhos entrar porque eles iam roubar lá dentro da quadra. Mas no momento que nós valorizamos a eles, em que demos instrumentos, em que botamos para dançar como mestre porta-bandeira, eles se valorizaram de tal maneira que se transformaram. A maior transformação, a força da arte, da emoção da quadra. Hoje, um desses garotos, ano passado, foi estandarte de ouro, o Marco Aurélio. O irmão dele, o irmão dele, coitado, está numa cadeira de roda com uma bala na coluna, o garoto com 12 anos de idade. Agora, de qualquer maneira, eu fico sentindo que isso é uma coisa do Joãozinho 30, quer dizer, uma coisa pessoal. Infelizmente, porque não devia ser. A escola de samba não é criação de Joãozinho 30, então, a escola de samba não é invenção minha, isso surgiu do povo e tinha que ser respeitada essa força que nasceu do povo. Por que só do Joãozinho 30? Então, mas eu cada vez confirmo a impressão de que isso é uma coisa isolada do Joãozinho 30, porque a mesma Beija-Flor, hoje louvada, que colocou os mendigos, que avançou, que, enfim, trouxe novos elementos ao samba, ela mesmo cantou, e eu lembrei aqui um samba enredo, que dizia o seguinte, o refrão: tem o pis e o pasep e também o forro rural, que ampara o homem do campo, e isso é sensacional, ou magistral, qualquer rima paupérrima no final. Mas louvava essas instituições do governo na década de 70. Eu sei que em plena revolução. Eu sei que você 74 por aí. Eu sei que você nessa época não fazia parte da Beija-Flor, estava no Salgueiro.
Mas, de qualquer maneira... E chamava, por causa exatamente desses enredos, que em plena Revolução, com tantos problemas a serem discutidos, uma escola de samba fazia elogio à Revolução, fazia o grande decênio. Eu lá no Salgueiro chamava aquela escolinha Unidos de Arena, com outros palavrões, né? Claro. Porque não entendia como é que era possível fazer aquilo. Então, mas quer dizer, a Beija-Flor abandonou esses enredos ufanistas, enfim, a partir da entrada do Joãozinho 30. Porque esse não foi o único. Esse não foi o único enredo da Beija-Flor com esse caráter. Quer dizer, com a sua... anteriores. Sim, mas eu digo, a sua entrada marca a mudança da escola. Não só do carnaval, mas da escola. E aí agora, com tudo isso que você diz, é outro momento da escola. É outro momento. Mas é uma coisa pessoal do Joãozinho. Infelizmente, é o que eu reclamo. Por que só o Joãozinho 30 teve essa ideia? A minha reclamação é exatamente essa. Por que só eu tenho esse enfoque? Então, será que as pessoas não percebem a grandeza da escola de samba, de que ela surgiu em vários recantos do Rio de Janeiro? Ela não nasceu com o meu pensamento. O que eu reclamo é exatamente essa falta de atenção, essa falta de respeito, no sentido verdadeiro do que quer dizer a palavra respeitar, é saber olhar para. As pessoas não sabem olhar a grandeza das escolas de samba. E a minha grande reclamação é que eu aproveito esse momento aqui para denunciar muitos e muitos artistas, muitos e muitos intelectuais, muita e muita gente de governo, que se voltasse um pouquinho para esse trabalho das escolas de samba, iam encontrar, não uma escola de samba, mas iam encontrar o povo, esse povo tão esquecido, essa energia poderosa, que no momento em que aparecer alguém que saiba levantar a ânima desse povo, aí sim vai acontecer a grande nação. Eu tenho dito para eles que um povo que faz escola de samba, o maior espetáculo da terra, esse povo pode erguer uma nação. Porque o Brasil, a geografia desse país tem a forma de um grande coração. E as formas do mundo não são casualidades, são causalidades. Eu vejo o globo terrestre como um ser vivo, que começou a ter a sua ânima, a sua grande alma, quando as civilizações começaram do Oriente para o Ocidente nessa marcha, e até, inexoravelmente, de Norte para Sul. Isso todo mundo sabe que sempre as civilizações marcharam nesse sentido. E é aqui, nas Américas, que se encerra essa marcha de civilizações. Hoje você não deixa a Beija-Flor? Mas eu não posso deixar a Beija-Flor, no sentido que eu estou empenhado num trabalho muito mais sério. Então você não deixaria? Hoje o passe do Joãozinho não tem preço? Olha, isso aí, eu só não me ofendo mais, porque você está perguntando o que acontece com todos os outros carnavalescos. Claro. Que fizeram da escola de samba um modo de vida, de ganhar a vida. A escola de samba, para mim, não é um modo de ganhar minha vida, é a minha filosofia de vida. Eu sinto que todos nós, talvez possa só acontecer comigo, a vida é tão curta, eu acho tão fantástico tudo, e que eu tive a grande sorte de poder ter uma escola de samba na mão, de poder realizar um trabalho que não é somente meu, porque a escola de samba não é um trabalho pessoal, é um trabalho de equipes, e sobretudo um trabalho com o povo, eu não criei, eu apenas estou trabalhando tendo a possibilidade de participar desse grande trabalho. Antes do intervalo, o Oswaldinho tem mais uma pergunta para você, em seguida nós vamos ao intervalo, por favor. Ô Joãozinho, esse trabalho, essa filosofia de vida que você narrou aí pra gente, está narrando, está criando, no meu entender, um personagem que eu gostaria que você falasse um pouco dele, que é esse profissional de samba. Você pega um grupo, vai para Londres, você pega um grupo, vai para Nice, e a impressão que me dá é que essas pessoas viram artistas. Eu sou um artista. Até que ponto essas pessoas estão preparadas para serem um artista? Elas, na verdade, essas pessoas que nós levamos para a viagem, elas são artistas natos. Elas não, e por incrível que pareça, por mais que elas viajem, por mais que elas vivam até no mundo, essas pessoas que foram escolhidas, elas são tão poderosas, são tão fortes que elas não mudam. Não mudam ainda mais porque quando elas chegam lá fora, da maneira como elas são recebidas, elas sentem que o que elas estão apresentando é de alto valor. E talvez até muitas que não tivessem a consciência do que fazem, passam a ter a visão do valor deste trabalho. Eu só fiz essa pergunta porque eu queria saber qual é a diferença da filosofia com a qual você trabalha com essas pessoas
Qual a diferença da cabeça dessas pessoas, desses artistas, dos artistas que foram antes, dos artistas que foram para o Japão ganhar dinheiro, dos artistas que foram levar um samba para inglês ver, que não tem nada de raiz, que é uma coisa hollywoodiana. Eu acho que nós estamos aí conversando sobre dois aspectos. Um é a decorrência natural do sucesso, que faz com que sejam chamados para todas as partes do mundo, o que é bom. O outro lado que nós estávamos falando anteriormente é a minha maneira de ser carnavalesco. Mesmo que eu viaje, que faço carnaval e inicie, a minha filosofia de trabalho é que me parece eu gostaria de deixar mais clara, de botar nu. Porque eu não quero fazer um treino, eu não quero ser o herói sozinho. Eu detesto essa situação. Quando me fazem mil elogios, Joãozinho, 30 é isso, é aquilo outro, é gênio, me revolta isso. Me revolta porque eu não gostaria de estar carregando essa carga, esse trabalho tão grande sozinho. É uma grande solidão. É uma solidão que não é correta. Por que só eu estar nesse caminho? Isso deveria ser um caminho de que todos deviam estar em volta, porque é a verdade. É a arte do povo, é a alma do povo. Esse mergulho na alma do povo é que daria toda a experiência brasileira. Eu acredito em reencarnação. Quando dizem que esse país é o país mais novo e por isso ele não tem experiência, eu digo que não, ao contrário, nós somos os mais velhos do mundo. Nós somos aqueles que começamos no Oriente e viemos de civilização em civilização, nesse aprendizado milenar pela face da Terra, terminar aqui nesse país, que é o último hemisfério e que aqui a serpente morde a cauda. Joãozinho. Nós somos, portanto, os mais velhos. E, portanto, é por isso que aqui nesse país nós temos as maiores das espiritualidades e as piores das sacanagens. Joãozinho, você veio a São Paulo para ajudar a Escola de Samba Unidos do Peruche. Como é que é o samba em São Paulo, afinal? Ele tem futuro? Existe o samba paulista? Qual foi a sua impressão sobre o samba de São Paulo? A melhor possível, acredito em São Paulo, nessa coisa fantástica que é São Paulo. Tenho convivido com o pessoal que é de samba e a gente sente uma força muito grande. O Peruche, ano passado, já fez um bom carnaval e esse ano deve fazer melhor ainda, porque está mais organizado, embora as dificuldades são muitas, mas cresceu e eu tenho certeza que vai crescer mais. Que tipo de dificuldades você encontrou? Aqui você tem pouco mão de obra, poucas pessoas interessadas e convivendo com o mundo do carnaval. E nós não queremos trazer o pessoal do Rio, queremos que a coisa aconteça aqui, com o pessoal de São Paulo, com as coisas de São Paulo, com as dificuldades de São Paulo, para que a experiência seja de São Paulo. Seria muito fácil trazer as coisas da Beija-Flor, mas absolutamente eu tenho me recusado a isto. Como é que você imagina possa pessoas como você e outros preocupados em fazer com que o samba e toda a cultura popular se firme, como é que se pode fazer isso sem o respaldo econômico? Transformaria as escolas em empresas? Como é que é isso? Bom, o Rio de Janeiro deu o exemplo de que quando o trabalho começa de baixo para cima, com a força de povo, e eu vou bater muito nessa palavra povo, porque eu tenho o direito de usar esse povo, porque quando me perguntam onde eu sou diplomado, eu digo sempre que sou diplomado no Morro do Salgueiro e na Baixada Fluminense, então eu uso essa palavra povo com muita autoridade. O exemplo que o Rio de Janeiro deu, de ter levantado esse espetáculo, ou essa manifestação popular, a ponto de ser considerado hoje um dos maiores espetáculos do mundo, se veio de baixo para cima, mostrou uma força, claro que foi ajudado pelos senhores corretores zoológicos. Agora tem que se ver o seguinte, no caso da Beija-Flor, o Anísio, o Nelson, a família toda Abraão Davi, eles nasceram, foram criados lá, a mulher do Anísio, a Marlene, ela é filha do fundador da Beija-Flor. Então não há essa separação de corretores zoológicos ou dos banqueiros com a escola, eles são raízes também. E já começaram várias empresas a procurar, inclusive, o Valtinho, a Peruche, porque, claro, que a mentalidade, por mais obtusa que ela seja, pouco a pouco ela vai entender, os homens públicos brasileiros, os industriais, as empresas vão entendendo, porque também são homens de sensibilidade,
vão entendendo que é preciso fazer alguma coisa por esse país, gente. Que é preciso guardar as suas Mas você fontes. não acha que esses mesmos empresários, eles relutam em encampar a ideia porque ainda escola de samba é coisa de preto, coisa de pobre, e isso não vende, e o produto dele fica vinculado a uma camada social da sociedade, uma camada da sociedade que inexiste como pessoa? Mas por que você acha que eu estou aqui? Eu estou morto e cansado com a voz dessa maneira, porque fazer o carnaval da Beija-Flor, a gente emenda dia com noite. Eu estou aqui a convite da TV Cultura exatamente para que em algum momento alguma dessas pessoas nos escutem. E em algum momento as pessoas parem para avaliar o quanto nós temos de precioso, de fantástico nas nossas mãos, estamos jogando fora. De repente, algum empresário, algum desses homens até que vai deixar a fortuna para o governo, né? Tem tanta gente solitária que é rica, que não sabe a quem deixa, deixa para uma escola de samba. Garanto que, entregando para uma boa escola de samba, ele vai acabar até sendo enredo, talvez. Joãozinho, apesar de ser desagradável, eu queria insistir um pouquinho, você podia contar para a gente como é que foi essa experiência com o corretor zoológico de São Paulo que você teve? É terrível, porque é um homem famoso aqui em São Paulo, que quando soube que eu vinha para cá, nos procurou, dizendo que queria ajudar de todas as maneiras. Um desses mais conhecidos, um que gosta de estar em televisão. Então, claro que quando ele nos procurou, nós aceitamos, porque a minha convivência com os banqueiros de bicho é da maior admiração. O Nelson, que é o irmão do Anísio, que é o gerente do jogo, é um dos únicos britânicos que eu conheço na face da terra. É um homem de uma palavra, de uma seriedade, como eu não encontro ninguém. Vai ver, foi ele que convidou o filho do Lord Spencer para vir. Não foi ele não. Não foi ele não, que ele é raiz. É ele que é casado com a filha do fundador da escola. Ao contrário, ele tem muita consciência, ele jamais faria isso. O Anísio é um homem, reparem bem, eu vou contar aqui uma ação que aí cada um vai fazer o seu julgamento. Todo mundo diz que o banqueiro do jogo de bicho se aproveita da situação para tirar proveitos, para se relacionar, para se projetar. Mas para isso ele precisa ter a escola na mão. E ele tem a escola na mão através do dinheiro que ele injeta na escola. Bem, o que fez o Anísio quando foi presidente da Liga das Escolas de Samba? Ele começou com uma batalha incrível, terrível com a Rio Tour, a camarilha da Rio Tour. Eu falo camarilha porque tem provas do que era a atuação política daquela gente. Quando o Anísio foi descobrir, então, que de toda a verba arrecadada pelo carnaval, somente 5% era dada às escolas de samba. E o que o Anísio exigiu? 50% de participação do lucro das arquibancadas. Exigiu o direito de arena. A Manchete e a Globo pagaram esse ano quase $1 milhão. Exigiu que o disco, que era gravado de uma maneira muito fajuta, passasse a ser gravado pela Liga das Escolas de Samba, um disco que vende quase 2 milhões de cópias. Então, todo esse dinheiro veio para as escolas de samba, propiciando, em pleno momento de crise, quando o país passa por uma situação financeira terrível, as escolas de samba tiveram respaldo financeiro, tirado do próprio carnaval, para fazer um dos melhores carnavais dos últimos tempos, acabando com aquela situação de escolas grandes e escolas pequenas, porque as escolas grandes tinham banqueiros e as escolas pequenas não tinham. Acabou isto. E acabou a partir da ação de quem? De um banqueiro, do Anísio. O desfile da escola de samba, enfim, as escolas de samba, você colocou aí vários momentos, é um negócio. É um espetáculo. É um negócio. Não, é um business, as emissoras pagando milhões, é um grande negócio. Né? Então, espera aí. O pacote, aquilo que você citou. O Carlos Drummond de Andrade, ele sempre diz que nas grandes cidades, os movimentos folclóricos, se não tiverem o amparo, se eles não tiverem o respaldo... Não, mas eu não estou condenando, eu não vou condenar. Eu quero... bom. Não é condenação. É o seguinte... Eu estou tão cansado de ouvir essas acusações, sabe? Sentido, exatamente. Mas eu estou muito cansado de ouvir aquele romantismo barato. Agora a escola de samba é empresa, não era como antigamente. Não é por aí que eu vou. Aquilo que você disse no começo, que a gente sabe que o pacote turístico é vendido com direito a desfilar, etc. e tal,
e o dinheiro que gira um desfile, de qualquer maneira, abafou, né, algumas manifestações. Então, por exemplo, você ouve uma pessoa de origem de escola de samba, como o Paulinho da Viola, né, se afasta da Portela e acompanha o desfile como comentarista da TV Globo. Não No desfila caso da mais, Alessi Brandão né? também. E Né? outras pessoas. Quer dizer, eu vejo na figura do Paulinho, e aí a gente podia estender, quer dizer, será que a escola de samba grande, como é a Beija-Flor, como é a Mangueira, permite ainda que o sambista, a roda de samba tradicional que a gente ouviu falar, ainda exista? Existe espaço para um criador desse tipo numa empresa tão grande, que envolve tanta gente e dinheiro? É exatamente a nossa luta. A nossa luta é esta. Tanto que esses últimos anos em Nilópolis, nós temos rodas de samba, nós temos esse trabalho de que, olha, mais de 2.000 pessoas da comunidade pagando o mínimo, fora as baianas, que são 200 baianas, fora a bateria, que são 350 homens, fora 600 crianças, quase 2.000 pessoas da comunidade vão desfilar pagando o mínimo, exatamente porque esse é o nosso empenho. Quanto é o mínimo, hein, Joãozinho? De quê? Esse mínimo aí que as pessoas pagam. Eles pagavam 40 cruzados por mês. 40 cruzados por mês, em 5 vezes, no total de 200 cruzados. Joãozinho, Que já corrigido pela acabaram de BTN? pagar, hein? Corrigido pela BTN? Absolutamente. Não entra Eu no BTN. perguntei quanto é o mínimo, porque a gente vê, por exemplo, aqui em algumas escolas de São Paulo, que fantasias que nem chegam a ser muito grandiosas estão custando 3 paus, 3.000 cruzados, 4. Bem, mas não é muito exagerado até, porque realmente é um absurdo o preço das coisas. Para vocês terem uma ideia, praticamente o preço do carnaval todo do ano passado é quase o que está se pagando esse ano por um carro alegórico. É realmente de estarrecer. Joãozinho, Esse país está tendo uma experiência que eu acho que o mundo inteiro nunca teve, desse monstro da inflação. hoje eu queria falar com você só sobre sexo. Eu trouxe aqui lá de casa, da minha coleção, eu coleciono kit há 25 anos, um objeto que ilustra bem, ele está fora de circulação, que ilustra bem o quanto é cínica e contraditória a sociedade brasileira. É um bonequinho feito para crianças, vendido para crianças. Eu comprei porque o cabelo do microninfeto me chamou a atenção, está escrito machão e com passarinho de fora. Eu acho isso bem a propósito da proibição da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Mas não é só a Liga, eu acho também que os meios de comunicação, 90% deles, a TV Globo e a revista Veja, inclusive, também são muito preconceituosas nesse ver o corpo humano. Porque para eles, o fabricante disso aqui, a nudez do índio é antropologia e a do branco pornografia. Você está mudando isso, ainda bem. Vamos voltar para a minha primeira pergunta, eu depois quero te fazer, antes do programa, uma terceira também de sexo. Vamos voltar então para a primeira pergunta nesta segunda. A proibição é para valer? Como é que ficou? Enxuga isso, por favor. A proibição foi para valer. E essa proibição já me deu até o gancho para lançar o enredo do próximo ano, da Beija-Flor. 91. De 91, porque estava toda a Assembleia lá reunida, das escolas de samba, quando o presidente foi ler o relatório, o regulamento deste ano. E de repente saiu com esta, no item das proibições. As escolas de samba estão impedidas de mostrarem a genitália desnudada. Foi uma gargalhada geral, como vocês todos estão vendo aqui, porque isso é muito engraçado, né? Genitália desnudada. Depois do Rio Centro é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Genitália desnudada. Mas, E de repente eu achei tão fantástica essa coisa de genitália desnudada, que eu já até vou lançar o enredo da Beija-Flor com esse título, A Genitália Desnudada. Não sei o que eu vou fazer, mas deve ser alguma besteira, né? Porque isso é uma besteira das maiores. Como é que fica a história da arte nisso tudo? Mas esse pessoal não é composto aí por sambistas? A Liga... A Liga. Por sambistas. E não, eu queria só concluir a pergunta. Repara bem, a Liga é feita pelos presidentes das escolas de samba. Exatamente. Mas é na medida de que são os próprios presidentes das escolas de samba que aceitam uma situação dessas, é para a gente sentir o peso
desta carga milenar. Mas o Eu acho que ele trabalho vai te seu- prejudicar, Joãozinho, porque você disse isso com um ano de antecedência. Ele sabe que você é brilhante, que é o maior artista brasileiro plástico vivo, eu acho, Tudo bem. e posso provar isso. Ô, Então, Ney, para te me atrapalhar, prejudicou. eles disseram Me isso, eles prejudicou, anunciaram isso, não é? me Não? prejudicou Eu queria no encaminhar momento. a coisa para o sentido de uma proposta, assim, para resolver essa questão. Você tem colocado que está sozinho e que você já equacionou uma série de problemas, e me parece grave aí, e aí me parece um dos gargalos para chegar à utopia, ao sonho que nós todos acabamos encampando, né? Como é que você vai conseguir fazer valer a sua proposta se os homens que dirigem o carnaval, eles se integraram ao tal aparelho de controle social? Então, não se na medida em integraram. que ele reforça preconceitos, ele está trabalhando para o estabelecido, para a coisa da discriminação, etc. O trabalho que você faz com as crianças não deveria ser estendido a essas pessoas que dirigem o carnaval? Não, é para ver. A proibição do nu foi provocado por uma passista, uma artista que o ano passado saiu totalmente nua, de uma maneira muito gratuita, abrindo as pernas, o que chocou muita gente e que proibiram apenas para que não houvesse um proselitismo disso. De repente, todo mundo sai nu, abrindo as pernas. Você não pode dizer o nome Joãozinho. dela? É uma conhecida. De que escola? Não, na escola, me parece que faz até um programa de televisão no Rio. Ah, sei. É uma figura conhecida. Começou no Rio, não em São Paulo. Mas Não, então- no Rio. Mas então não tem muito sentido a polêmica, porque na medida em que isso aí é uma questão apenas de bom senso, também ficar preocupado com a proibição não te parece um pouco exagerado? Não, porque eu gostaria, eu tinha em mente, tenho em foco, exatamente discutir como o Ney quer discutir o tempo todo, sexo, porque é como diz a letra do samba da Beija-Flor, o homem se vestiu na frente, cobriu atrás, mas debaixo dos panos, sacanagem. Isso é o estribilho da Beija-Flor. Então é por trás realmente dessa visão perturbada. Mas você de acha que sexo. debaixo dos panos tem sacanagem? Isso também não é um preconceito? Porque se não tem nada nem à frente nem atrás, debaixo dos panos também não tem nada. Não, é para bem, no sentido de que o homem se encobre tanto, faz tantas coberturas, mas não deixa de fazer tudo o que ele quer fazer, Joãozinho, até as mais proibitivas. Então a sacanagem é nesse sentido. Maria Que Amélia, se por favor. encobre as coisas são encobertas. Nesse país, quando eu disse que, nesse enredo, eu não ia tratar apenas do nu físico, mas ia desnudar outras situações, a desnudar os monstros. João, No fundo, você está falando de sexo. a gente falou do entorno todinho do carnaval e não falou numa questão que eu acho básica, que é o samba mesmo. O samba que vai ser cantado ali na avenida, que vai levar à escola. Nesse seu enredo, todo mundo nasce nu, você fala da criação do mundo e termina lá com as espaçonaves. Agora, o sujeito, na hora de compor, o que é que vem primeiro? Né? Vem o seu enredo, é apresentado aos compositores e todo mundo faz alguma coisa, ou é o inverso? Será que não é disso que nasce o tal do samba do crioulo doido? Olha, o que acontece é o seguinte, por incrível que pareça, o compositor é muito inteligente, o povo é também muito acho. inteligente. E ele assimila rapidamente as coisas, quando você também não dá para ele uma coisa complicada. E esse enredo não é tão complicado. Eu mostrei que no começo eram os monstros e que eles viraram petróleo. Aí nasceu o homem evoluiu e criou novos monstros. Só que esses monstros são alimentados pela mesma essência dos primeiros monstros. Se aqueles criaram o caos, devoraram floresta, esses de cá estão acabando com o mundo. Não é difícil de entender, é? Não. Entenderam tranquilamente. Então, mas com uma coisa assim, tá fixa ali aquela tal história, não vem daí um certo empobrecimento do samba em função dessa coisa. Existe essa história, a gente tem que obrigatoriamente compor em torno dela, Olha, aí não dá acontece, um pouco nessa acontece coisa. o seguinte, o samba, ele é tão vasto, tem tantas facetas, que o samba enredo é uma das facetas do samba. Mas os É uma das críticos do facetas. samba dizem que o samba enredo empobreceu demais, tanto que os velhos compositores saltaram fora porque não conseguem entrar nesse esquema de se fazer esse tipo Uma de das samba. razões do enfraquecimento do samba foi o sambódromo. Não foram todas as escolas de samba. Isso é ótimo de nós discutirmos. Por que se hoje julga somente o samba enredo? Porque as outras formas do samba ficaram também enfraquecidas, a ponto de morrerem. Ainda por sorte está restando o samba enredo. Está se falando ainda de uma coisa viva.
E essa é a tragédia. Nós estamos ainda falando de uma coisa viva, porque muitas coisas já morreram. E a força do samba, ele sempre foi grandiosa, por isso, porque ele é múltiplo. Não tem só o samba enredo, tem várias formas de o samba. sambódromo atrapalhou? Atrapalhou no sentido de que aquilo, como diz o Paulinho da Viola, é um erro arquitetônico. Um erro arquitetônico porque acho que o Niemeyer nunca pisou numa escola de samba, nunca desfilou, e ele não sabe que o êxito do desfile é exatamente por ser um desfile em linha reta. Você sai de um ponto e chega no outro ponto. Ele nunca percebeu que, exatamente por ser uma linha reta, você tem que ter as arquibancadas de um lado e do outro, também em linha reta, para que o crescendo do desfile vá até o final. E não como acontece lá, que é em módulos. Você tem um módulo de 60 metros e um buraco de 30. Outro módulo de 60, outro buraco de 30. Então o que acontece? Você descila para 60 metros e para 30. Aí o som vai para o buraco, a própria animação do pessoal cai, porque o desfile é uma troca de energia entre quem está assistindo e quem está desfilando. E o pior de tudo é que, quando você vem naquela linha reta, naquela empolgação, de repente você deságua naquela praça que disseram que era a Praça da Apoteose, que eu sempre chamei de Praça do Apocalipse. Porque as pessoas vêm no desfile e, quando chegavam na Praça da Apoteose, eram obrigadas, como tem plateia de um lado e plateia do outro, uma arena, assim como isso aqui, não arena, é uma arquibancada aqui, outra ali, na praça, você era obrigado a distribuir a escola de um lado e a escola do outro. Porque se você fizesse o círculo, ia embolar. Então se dividia metade para cá, metade para lá, e aí era uma tragédia, porque de repente o marido se separava da mulher, ou quem estava querendo pegar alguém se separava, enfim, era uma tragédia. Você nunca disse isso, mas agora eu te provoco. Essa não é culpa do Oscar Niemeyer, do Sambódromo? Ele fez o Palácio da Alvorada, que é toda a arquitetura, nós críticos de arte sabemos disso, poucos dizem, toda a arquitetura do Oscar Niemeyer é forma, ela é escultura. Ninguém consegue viver dentro do Palácio da Alvorada, que é residência, nem militar, nem civil. O Collor já disse que vai morar na casa da Dinda, porque lá é um calor insuportável, o cheiro da cozinha entra lá. Todo mundo sabe que a arquitetura do Niemeyer é forma, e essa beleza só está aí, habitar dentro daquilo insuportável. Você não concorda que esse erro do Sambódromo, você sempre fala, e eu também acho, os 60 metros, o buraco e tudo, é culpa exclusiva do Niemeyer? Só deve ser dele, porque ele é o autor da obra, então ele se recusaria, se tivesse outros problemas, a fazer um desequilíbrio muito grande de arquibancadas enormes de um lado e do outro aqueles camarotes que são puleiros, né? São os puleirinhos. Só esse desequilíbrio já perturba completamente. Você de um lado tem aquelas arquibancadas de cimento frias e do outro você tem um vazio de pessoas que estão assistindo o desfile, às vezes pela televisão, na maior mordomia, com champanhe, com comidas. Tanto que teve um destaque que, como os carros ficam na altura dos camarotes, teve um destaque que disse, disse tudo que tinha que dizer, olha para mim. Estão querendo construir o Sambódromo de São Paulo melhor, então pedir que outro arquiteto faça. Essa questão da televisão, já saiba disso. JB Medeiros, a questão da televisão, a tutela da Globo, por exemplo, em relação... Ela criou uma expectativa visual assim, nas pessoas, é tão tecnologicamente eficiente, entendeu? Onde isso interfere nas escolas de samba? Qual a expectativa que cria na escola de samba? Até hoje eu venho reclamando tanto da Globo como da Manchete a péssima qualidade da transmissão. Você acha ruim? Terrível, porque primeiro que o desfile da escola de samba é uma ópera de rua, ela tem começo, tem meio e tem fim. Ela conta uma história. E isso as televisões não conseguem fazer. Elas mostram o começo, daqui a pouco mostram o final, mostram sempre muito bunda e mais bunda, viu? É o sexo aí, a bunda é uma coisa muito bonita, mas em excesso, quando ela está substituindo um carro alegórico, aí a gente começa a reclamar. As coberturas das outras TVs, assim, você tem visto? Como é que é essa... Bom, agora é um pulo. Uhum. A mesma imagem Sim. é transmitida apenas dos comentaristas que são diferentes. Mas né? o fato de haver a transmissão da televisão, isso altera, de certa forma, o comportamento, a postura ou a maneira das pessoas da própria escola de se organizarem, de desfilar? Não, só prejudica quando tem a televisão na pista, né? Que aí todo mundo avança para ficar em frente à câmera. Mas isso é um comportamento brasileiro. O brasileiro não pode ver uma televisão que ele
avança e tem que dar deusinho, quer dizer, é a atração dessa máquina. Até essa questão, por exemplo, o cara está 8 horas na avenida, daí chega a câmera da Globo, ele está se arrastando na avenida, chega a câmera da Globo, ele... É claro, porque é aquela carência de brasileiro tão irrealizado que de repente aparecer de frente numa televisão é a realização total. Eu acho que no fundo tem muito, até essas pequenas situações de querer aparecer de frente de uma televisão, é a carência, a frustração que todo esse país sofre de não ser nada, de não ter identidade, de não ter cultura, de não ter uma vida plena. Nós estamos vivendo um milésimo de vida, gente. Essa é a minha grande revolta. Um país tão grandioso como o nosso, nós não estamos vivendo. Exerce a sua liderança, assim, aqui você está indignado, bravo e tal. Como é que você faz isso diariamente? No carnaval a gente chega a ver você meio desesperado, a televisão também mostra, você numas imagens, nos bastidores, assim, aflito. Mas aonde é que você interfere? Você interfere em tudo? Você é meio ditador? Você é liberal? Você deixa palpitar? Você comanda do começo até o fim? Como é o seu comportamento de carnavalesco missionário? Hoje, mesmo lá em Lopes, na grande cidade, há uma dispersão muito grande. Há uma dispersão, uma influência, inclusive, do rock. O negro, e quando eu estou falando negro, estou falando de povão. O crioulo é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque acho que todos nós somos crioulo. Eu quero deixar bem claro isso. Quando eu digo crioulo, eu estou falando de nós, de povo brasileiro, principalmente da classe Z. O crioulo da classe Z, da Baixada Fluminense ou do Morro, eu falo mais diretamente da Baixada, ele gasta o dinheiro, ele faz tudo o que ele pode para comprar um tênis All-Star, uma camiseta da Company e o relógio Champion, e ele larga a escola. Ele não guarda um pouco mais do dinheiro dele para sair na escola de samba, mas ele vai para a discoteca todo sábado. O maior sucesso na Baixada, nos morros, em todo lugar neste país, são as discotecas. É a presença desses monstros que o enredo da Beija-Flor está denunciando. E o nosso trabalho é exatamente de lutar contra esses monstros, de ver todas as situações. Você não corre o risco aí de ser um pouco xenófobo, isso beira um pouco assim, meio, me desculpe, sem nenhuma ofensa, fica meio nacional-socialista, qualquer coisa assim. Há um certo perigo. Quando a gente trata, tudo que se trata de cidadania, a gente tem que tomar cuidado. Sei que não é o seu caso, mas até para ajudar um pouco na discussão. A gente sabe que há uma questão dramática, o fato de as manifestações estrangeiras todas estarem engolindo. Mas isso é uma questão econômica, é uma questão de posicionamento do país que a gente não vai escapar dela. Corre o perigo de ser... Não, quando a gente coloca, todos nós aqui, quando colocamos essa questão de que é preciso preservar as nossas coisas, alguém pode dizer, Hitler também tentou isso, etc. É aquela velha história. Então, só para eliminar essa discussão, estou dizendo, não estou entrando por aí. Eu entendo que é necessário essa preocupação, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser confundido com essa coisa. Eu não tenho esse cuidado, não. Eu não tenho esse cuidado e eu assumo o ditador que ela falou há pouco. Eu acho que em determinados momentos você tem que ser ditador mesmo, porque senão a vaca vai para o brejo. Se nós não lutarmos com toda essa decisão... Mas lutar não é também como o Mário de Andrade, todos os modernistas fizeram, mastigar esse negócio, já que ele é inevitável, e tornar a coisa nossa? E é esse o exemplo que os Estados Unidos dá quando a gente leva a nossa bossa nova lá e os caras dizem que é Latin Jazz. Eu acho que é um pouco também de a gente fazer uma certa guerrilha. Não é possível você evitar que o sujeito, durante todo o ano, já que ele não existe, isso acontece muito com a comunidade negra, não existe socialmente, então ele tem como imagem um negro americano que conquistou o seu espaço, são prefeitos, são etc, etc, existem. Então, como a gente não tem ainda a nossa identidade, o referencial é aquele. Como todo brasileiro ainda, a grande maioria luta e não reluta em aceitar a nossa verdadeira imagem. Joãozinho, só fazer um... Joãozinho, eu quero interferir aqui. Cada vez eu quero responder senão... Eu quero responder a ele, colocar para ele uma situação. Como é que você vai sair desta? Exato. A seguinte coisa. A expressão da música americana ou da dança americana é o break. Né? Foi a grande força, até há pouco tempo, era o break.
E de onde surgiu o break? Exatamente o George Smith, que era o professor de dança do John Travolta, veio aqui no Brasil, várias vezes apaixonado, louco pelo carnaval, não só pelo carnaval, mas por tudo que o carnaval fornece, e ele quis dançar. Eu vi um filme dele tentando fazer o samba no pé, só que ele não conseguiu. Então ele começou a decupar, a quebrar. Agora repare bem, a força da máquina. Ele trabalhando em cima de uma coisa nossa, em cima de capoeira, que ele adorava capoeira, ele começou a quebrar os passos para ver se conseguia dançar. Começou a quebrar. Aí a força da máquina traz essa deturpação como força, como criação americana. Quando saiu daqui, de um fracasso dele, de não poder dar no pé, porque não tem a malemolência, não tem o jogo de cintura nosso, mesmo professor de dança. Então o break é um acidente criativo? É um acidente criativo de nossas próprias raízes, de nossas próprias danças, da capoeira que ele era então, apaixonado. Não é necessariamente ruim. Não, mas não é uma visão nossa. É uma incapacidade do americano de dançar. E por que nós vamos pegar essa incapacidade de dançar? Por que vamos quebrar, ter uma experiência americana e, sobretudo, não ter a consciência disto? Ô, Joãozinho, não está problema- acontecendo com Você você? sabia disto? Vocês Joãozinho, sabiam Um disto? de cada vez, por favor, só para o Joãozinho poder. O Perdão. Oswaldinho e o Onei, por favor. Perdão. Mas Só eu uma só coisa. ia responder a ele o seguinte: é na defesa dessas situações que a gente tem que se colocar. Ora, bolas, de repente eu vou aceitar o break, porque vou aceitar só para aceitar, sem pelo menos esclarecer o que ele significa, o fracasso que ele é. Joãozinho, eu quero discordar dele e ficar do seu lado. Eu tremi aqui como crítico de arte, como brasileiro que sou, quando ele disse que nós não temos identidade. Temos sim. Eu te dou um único exemplo, mas dou mais. A geometria dos índios, na cesta dos índios, que são os primeiros e verdadeiros artistas do Brasil, muito antes do europeu chegar aqui, a geometria deles é infinitamente superior à de Mondrian. Temos identidade. É que a nossa mania de colonização cultural, porque nós aceitamos isso, não permite. Temos ainda também José Antônio da Silva, o Etcedron, que quer dizer Nordeste de trás para frente, o Bené Fonteles e o João Sebastião Costa, pelo menos para identificar a arte brasileira. E você, que é o mestre vivo. Cruz, seria importante que o pessoal de Itaquera soubesse disso. O que de através fato da não escola acontece, de samba, para não ficar no gueto do 22, do Mário de Andrade. Exatamente, eu também entendo assim. Agora, infelizmente, a grande maioria do nosso povo não entende disso. Ele sequer, para ele, aquela coisa é coisa de índio, sabe? Para ele, fazer samba é coisa de pobre. Ainda é preciso, a gente tem que assumir isso. Enquanto o brasileiro não assumir as suas misérias, nós não vamos avançar nesse sonho que, eu repito, é o meu misérias também. e grandezas, né? Exatamente, mas é preciso olharmos e ver a nossa verdadeira cara. O Oswaldinho tem uma pergunta ali pro... Eu tenho uma perguntinha, que é o seguinte. Essa sua postura de luta, de não aceitar o pessoal do break... Não é não aceitar, é não permitir que o break tome a força que ele tem e a gente, porque tem que aceitar tudo, vai cometer o pecado de omissão. Sei. Isso é que eu não aceito. Essa passividade nossa, de todas as camadas, seja intelectuais, seja de governo, de tudo, nós não desenvolvemos, nós não olharmos para o desenvolvimento de cultura popular. É não acreditar na energia de um povo que tem alma, que tem coração, que precisa se realizar, nem que seja num desfile. Mas da mesma forma que você é capaz de pegar o lixo e transformá-lo em luxo, pegar isso que você está considerando um lixo porque nasceu de uma anomalia, de um não saber dançar, e tentar transformar isso num produto, não seria um desafio e possivelmente um grande resultado? É um resultado pelo seguinte, porque quando você trabalha com a verdade, essa verdade ela tem uma força, ela aparece, ela se impõe. E daí o resultado da escola de samba. Quando me perguntam o que ela me coloca para o lado do messiânico, eu acho que eu sou uma pessoa apenas lógica.
é trabalhar com as coisas que são nossas, não vejo nada demais e lutar por isso. Isso É uma missão. Deve Esse é um ser dado uma missão de todo importante mundo. assim, que eu queria saber desde o começo, que é o seguinte: você disse que é uma pessoa que tem método e tal, que é uma pessoa lógica, e agora há pouco... É lógica no sentido de apenas enxergar o seguinte: Sim. o que é um povo? Você não é o apenas povo um é bando Eu quero de falar gente que tem... de outra coisa, de você. De onde vem a sua inspiração? Assim? Qual é a sua formação? Olha, O autodidatismo de Joãozinho 30 levou ele a montar Lewis Carroll aqui, entendeu? E fez coisas que praticamente assombraram as pessoas, que foi a sua alegoria do ano passado. Eu queria saber de onde vem as suas ideias. Você perguntou de onde vem inspiração. Não foi, o Carnaval dos Mendigos não foi inspiração. Não foi, intuição? Foi provocação. Eu que viajo um pouco, quando chego aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, você é agredido, você leva a porrada pela cara de ver uma cidade tão fantástica como o Rio de Janeiro, totalmente suja, com uma população de loucos, de mendigos, de pivetes, te assaltando, você convivendo com a tristeza provocada por um desequilíbrio tão grande. Então, de repente, você não tem inspiração, você tem a provocação. Uma jornalista escreveu que eu tinha me inspirado para fazer Os Mendigos no espetáculo Les Misérables, que eu vi na Broadway. Eu perguntei para ela: precisa sair daqui do Brasil para se inspirar em miséria em algum lugar? Joãozinho, para completar, quais são as suas ambições artísticas? Quer dizer, eu sinto que, isso não é a primeira vez, que apenas o desfile não preenche a criatividade do Joãozinho. Pode até preencher, mas eu sinto que ele tem energia para muito mais. Quer dizer, você tem ambições artísticas? Quer dizer, o que você pretende fazer além? Eu só gostaria que a escola de samba... Você já chegou a falar, só é um complemento, em montagens operísticas de alegorias, uma coisa que eu li há muito tempo. Não, eu sempre fiz uma comparação do desfile da escola de samba com a ópera, porque tem os mesmos ingredientes. Tem o libreto, tem a orquestra, tem os destaques, a cenografia, a coreografia, enfim, é um espetáculo. A minha ambição, realmente, o que eu tenho lutado é para que esta ópera de rua, que ela assuma uma posição de cultura e não de oba-oba. É muito simples essa minha ambição. Eu gostaria que ela fosse, esse trabalho da escola de samba fosse discutido além do carnaval, fosse pesquisado, fosse prestado atenção. Porque se continua nesse país a ver a escola de samba como oba-oba, como disse há pouco, coisa de crioula, coisa de... Nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que você respondesse a uma última pergunta da Maria Amélia, por favor. Eu queria saber se você já pensou em se candidatar a um cargo público. Você já pensou em ser prefeito do Rio de Janeiro, qualquer coisa parecida? Absolutamente, porque eu tenho um cargo público. Esse meu trabalho, não me interessa por nenhum, porque eu acho que eu estou fazendo um trabalho muito importante. Eu sei a dimensão desse trabalho e não pretendo abandonar enquanto eu tiver forças, e eu ainda tenho muitas forças para continuar.